Então, voltei. Pois é, nós começamos com o primeiro reinado. 3 fases, como eu falei. Primeiro reinado, período regencial e depois o segundo reinado. No primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, nós temos a formação do Estado brasileiro. Como o Brasil é um país independente, precisa de uma Constituição. Então, para fazer a Constituição, é preciso antes que se elabore uma Assembleia, que se organize uma Assembleia de pessoas que vão pensar e fazer a Constituição para o Brasil. Formou-se a Assembleia Constituinte em 1823, mais ou menos. Quando a Assembleia Constituinte estava trabalhando e mostrando as primeiras características da Constituição que viria a ser feita, Dom Pedro I percebeu que ela estava tendo um caráter muito liberal, que ela pensava numa Constituição que limitasse o poder do imperador, o poder dele. E ele logo tratou de dissolver essa Assembleia Constituinte e, após isso, criou a próprio punho praticamente a Constituição da Mandioca, a Constituição de 1824, conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque essa Constituição ela era censitária e como não havia condição nenhuma de se medir a riqueza de uma pessoa em relação a outra, censitária é quando só participa dos processos eleitorais gente que tem dinheiro. Então, para saber quem tinha dinheiro ou quem não tinha, e para saber se essa pessoa que tinha dinheiro poderia participar das eleições ou de algum processo eleitoral, pensava-se assim, a capacidade que essa pessoa tinha de comprar farinha de mandioca. Se tinha condições de comprar tantos quilos de farinha de mandioca, ele poderia ser considerado uma espécie de cidadão. Por isso, os brasileiros chamaram essa Constituição de Constituição da Mandioca. Ela era autoritária, ela era centralizadora e ela era censitária. Autoritária e centralizadora, dando ao imperador plenos poderes no Brasil. Censitária porque ela visava apenas transformar em cidadão quem tinha dinheiro no bolso. Ela não resolve os problemas econômicos do Brasil, e é claro que isso vai fazer com que a crise aumente ainda mais. O Brasil tem muitas dívidas, o imperador não consegue resolver, e aí ele vai ficando impopular, gente. O problema é que as coisas pioraram, é quando o pai dele, Dom João, morreu lá em Portugal. Quando ele morreu lá em Portugal, o que acontece? Quem assume é o filho. Só que o filho não está em Portugal, o filho simplesmente é imperador do Brasil. O que isso significa? Que o Brasil poderia voltar a ser uma colônia de Portugal, na medida em que o rei do Brasil, o imperador do Brasil, era agora também o herdeiro do trono português. A pressão sobre Dom Pedro aumenta muito, a elite reage, a elite cobra muito ele, e ele acaba cedendo à pressão. Lembra daquela carta que você viu no começo da aula? Ele se despedindo do filho e deixando o filho no Brasil, praticamente deixando o filho no Brasil sem esperança de revê-lo? Pois é. Diante da pressão popular, Dom Pedro acaba indo embora para Portugal. Até porque o Dom Miguel, um tio dele, estava em Portugal quase virando rei e ele poderia perder o seu cargo de rei. E como ele amava muito o poder, ele não pensou 2 vezes. Ele abdicou do cargo dele de imperador do Brasil em nome do seu filho, Dom Pedro II. O problema é que o rapazinho tinha apenas 5 aninhos de idade. E é claro, não poderia ser imperador. Então nós temos um problemaço para resolver. Como é que o Brasil vai ser governado se o imperador foi embora e deixou no lugar dele o seu filhinho, Dom Pedro, de 5 anos? A pergunta é o seguinte: como governar o Brasil sem a presença do imperador? Ou melhor, tendo um imperador, só com um imperador menor de idade. Por isso que nós chamamos esse período de regencial. É o período em que se espera que esse menino atinja a maioridade até que ele possa, a partir daquele momento, governar o Brasil. Enquanto isso, o Brasil será governado por civis. É o chamado período regencial. Bem, quando ele foi embora, o Dom Pedro foi embora, deixou o filho dele, os 5 anos de idade, nós temos o chamado início do período regencial. Esse período, conhecido como a experiência republicana, ele tem 2 momentos. Um momento chamado avanço liberal, quando são tomadas medidas liberais em relação à Constituição de 1824, e nós temos o regresso conservador, tá? Quando nós temos um processo de reversão das medidas adotadas no período anterior. Bem,
Durante o avanço liberal, nós temos o chamado ato adicional de 1834. O que é isso? Está vendo a Constituição? Pega a Constituição e você olha ela e você vai ver que ela é toda autoritária, que todo o poder que está ali é um poder do imperador. Que o avanço liberal vai querer fazer? Vai querer diminuir esse poder do imperador. Por que eles estão fazendo isso? Porque o imperador já não existe mais. A figura do imperador Dom Pedro I, ele está em Portugal, governando Portugal. O imperador que está no Brasil tem 5 anos. Então eles têm pouco mais de 12 anos aí para resolver o problema que eles queriam, que é diminuir a autoridade do imperador. Diminuindo, eles iriam entregar o cargo de imperador para o rapaz de 18 anos com poderes limitados. É a chance deles, então. Diminuir essa autoridade do imperador adotando medidas liberais, dando maior autonomia às províncias, criando uma regência trina provisória. Regência trina é governo de 3 regentes. E depois criar uma permanente, que seria uma regência trina que duraria até o final do período regencial. Acabaram elegendo apenas um regente, o regente Uno, Diogo Feijó. Sabe por que eles elegeram uma regência trina provisória? Porque quando isso tudo aconteceu e o imperador foi embora, deixou um menino de 5 anos aqui no Brasil, os políticos brasileiros não estavam trabalhando. E os poucos políticos que estavam elegeram a regência trina, que seria provisória. Quando todos os políticos estivessem presentes, eles elegeriam assim uma regência trina permanente, e essa regência trina permanente caberia a ela eleger um regente uno, Diogo Feijó, no caso. Só que o problema é que o padre Diogo Feijó foi um fracasso. Ele não conseguiu resolver os problemas econômicos do Brasil e acabou cedendo à pressão sobre ele, da imprensa e da opinião pública, e acabou caindo. Quando ele caiu, assumiu um conservador chamado Araújo Lima. Nesse momento, praticamente por volta de 1834, nós temos um pouco mais tarde, eu posso dizer para vocês 1835, o Dom Pedro I, o pai, que havia deixado o filho, lembra daquela história toda? Ele morreu lá em Portugal. Bom, o que isso significa? É que, na verdade, a ameaça de o Brasil voltar a ser de Portugal, ela praticamente não existe mais. E outros partidos surgem no Brasil, porque tinha um partido chamado Partido Restaurador, que queria que o Dom Pedro voltasse para o Brasil e voltasse a ser imperador como ele era no começo, quando ele proclamou a independência. Bom, se a morte do imperador Dom Pedro I aconteceu, evidentemente que o poder ou o Partido Restaurador não tem mais o que restaurar. Assim, os políticos que não morreram vão migrar para 2 partidos. Parte vai para o Partido Liberal, outra parte vai para o Partido... uma parte vai para o Partido Progressista, outra parte fica no partido... Pasmem, meus queridos alunos, o Brasil teve um partido político chamado Partido Regressista. Acredite, o Partido Progressista era liberal e o Partido Regressista era conservador. Repito o nome do partido, Partido Regressista. Um partido que quer regredir. Regredir porque eles querem adotar medidas conservadoras, ou seja, eliminar as medidas liberais do primeiro momento, do avanço liberal. Perfeito? Então, o que aconteceu? Assumiu o Araújo Lima, e se o ato adicional de 1834 foram medidas liberais, a lei de interpretação do ato adicional de 1834 serão leis que vão fazer com que o Brasil volte a dar ao imperador poderes plenos. E aí a gente tem rapidamente um processo interessante. Os liberais ficaram de mãos abanando, sem poder político. Os conservadores retomaram o poder e eles iriam entregar esses poderes plenos para o imperador quando ele tivesse 18 anos. O imperador certamente ia ficar muito feliz com isso e traria para governar junto com ele os conservadores que, de certa forma, atuaram como guarda-costas do poder e da autoridade máxima dele. Os liberais tinham uma carta na manga, um homem chamado José Bonifácio. O José Bonifácio acaba se aproximando do imperador e convencendo o imperador, para acabar com toda essa história, convencendo o imperador de falar o seguinte: vamos fazer o seguinte, imperador, vamos antecipar sua maioridade.
Você já tem 15 anos, está preparado para ser imperador. Então, o que é o seguinte? Vamos fazer o seguinte, vamos antecipar a sua maioridade. Mas, peraí, quem poderia ser contra? Nós não, porque estamos tendo a ideia. E os conservadores poderiam ser contra? Não, já que eles estão segurando o poder do imperador para entregar quando ele tiver 18. Que tal entregar logo? Né? A opinião pública também vai gostar da ideia. O Brasil vai voltar a ter um imperador, vai acabar com essa bagunça política. A imprensa também comprou essa ideia e o Brasil inteiro acabou gostando dessa ideia. E aí, o golpe da maioridade foi a antecipação da maioridade do imperador, uma ideia tida pelos liberais que acabaram conseguindo fazer com que o imperador se tornasse imperador com apenas 15 anos de idade, e aí aconteceu um golpe muito bem feito, porque os liberais, que tinham pouca força política, acabam fazendo parte do novo governo brasileiro, o governo chamado Segundo Reinado, que vai ser iniciado a partir da antecipação da maioridade de um menino de 15 anos que começa a ser imperador do Brasil, e ele vai ser imperador do Brasil nos próximos 50 anos. Eu já conto essa história para vocês. Um grande abraço. Beijo, tchau.